Bom, isso eu também já falei, né? Sim, só um detalhe, né? Essa cena que eu descrevi para vocês, de você, do estranho gozo do próximo, que é exatamente essa aproximação do outro. Aproximação eu descrevi no sentido da aproximação física, mas não necessariamente, né? Isso pode ser na internet também, né? No virtual e etc. De todo modo, é interessante como esse outro que se aproxima de você, ele toma uma versão real, né? Quer dizer, tem um real aí que eu não sei o que é que o outro quer de mim, né? Como é que o outro quer gozar de mim. Eu preciso saber, eu fico perguntando, fico investigando, né? Isso vale, inclusive, para as relações habituais, né? Quem tem relacionamentos, namoro, casamento e etc., essa história rola, né? Entre o casal, né? Porque você nunca tem certeza absoluta do desejo do outro, do gozo do outro. Essa pergunta chata, né? Você me ama, você me ama, você me ama. Né? Curiosamente, não adianta dizer, né? Porque se você dizer eu amo, diz, mas ama mesmo, né? Tem uma, não responde, não é? Isso mostra exatamente que você nunca sabe ao certo. E o que é pior, nunca vai saber, né? Completamente do desejo, da sua posição no desejo do outro ou do gozo do outro, porque também passa pela cabeça. Será que essa mulher me trai? Não é? Porque se ela me trai, ela me sacaneia, ela goza de mim, não é? Quer dizer, isso também você não tem muita certeza, né? Apesar do acordo simbólico, há um acordo, você aposta nele, mas não é uma coisa segura, né? Bom, eu já falei disso, né, dessa passagem do eu ideal, né, que é como Freud vai descrever, a passagem do eu ideal para o ideal do eu, como sendo exatamente a pergunta que o meu nome dele, esqueci, o Humberto fez, né? Essa passagem do eu ideal para o ideal do eu, que é do narcisismo primário para o narcisismo secundário, tranquiliza as relações, ou era para tranquilizar as relações do sujeito com o outro, né? O Édipo é mais ou menos isso, né? O Édipo é aquele processo que o sujeito se tranquiliza com o outro e com a própria castração, né? Quer dizer, eu não vou ter ciúme do outro porque eu sei que o outro também é castrado, não é? Tudo bem, que eu posso me equivocar imaginariamente e achar que não, não é? Mas o neurótico, de maneira geral, sabe que todo mundo é castrado, não é? Então, isso é tranquilizador para o sujeito. Bom, também o outro rival sempre estará presente no laço social, né? E o CACON, que eu também já falei, não é? Eu também vou pular. Esse ataque ao outro rival é um ataque ao CACON, não é? Como esse mal que habita em mim, que eu vejo no outro, e que é o fundamento da segregação. Bom, isso aqui eu já falei, vou pular. Estou com medo do tempo aqui. Rapidamente, acho que como conclusão até, não é? A pergunta, o Freud diz vocês conhecem a famosa passagem do Freud na Psicologia das Massas, de que toda psicologia é social, não é? Ele critica essa distinção entre psicologia individual e social, porque ele sabe exatamente que o social acompanha essa topologia da nossa relação com o outro, não é? Então, me pergunto aqui, por que toda psicologia é social? Porque exatamente a instância de controle social da pulsão é a mesma que controla a pulsão e o gozo do corpo, né? É a estrutura de linguagem. Isso está na cultura e está na estrutura de linguagem. É isso que Lacan vai planificar, né? A estrutura de linguagem, ela funciona em mim e é exatamente essa estrutura que você encontra no campo da cultura e do simbólico, né? Então, é por isso que a psicanálise não é psicologia, né? Porque não é a psicologia do sujeito que importa. E, inclusive, a própria função sujeito, ela não está dentro da cabeça do sujeito, do cérebro, onde quer que seja, né? Ela está nessa relação topológica entre o sujeito e o outro, né? Então, não é um sujeito cognitivo, um sujeito das competências cognitivas. Não que isso não exista, mas não é com isso que a gente trabalha do ponto de vista psicanalítico, né?
a violência é um real que irrompe como uma impossibilidade de um total controle da pulsão e do gozo, não é? Um resto pulsional que sempre fica por se grafar. E veja bem, isso é uma coisa importante também, né? Isso, a maioria das coisas também já falei. Eu sistematizei, mas não adiantou nada, né? Eu saí falando. A impossibilidade, veja bem, isso é importante porque alguém me fez essa pergunta outro dia, e é importante para a gente não ter um cuidado com isso. Mas, professor, então é impossível, então a gente não faz nada? Não é? Se a gente não consegue controlar a pulsão, e aí, então, vamos ficar quieto, ninguém tem o que fazer. Não, é o contrário. Não é? A impossibilidade, especialmente em Lacan, a impossibilidade como uma categoria lógica, ela não é um impedimento, é o contrário. É porque é impossível de você controlar a pulsão que você precisa buscar controlá-lo. Eu lembro da famosa frase do Lacan, né, de que a relação sexual não existe. É porque é impossível você encontrar o outro e se fusionar com ele, que você vai atrás do outro, vai querer transar com o outro, fazer laço com o outro e tal, né? Porque se você se fusionar com o outro, já era, um dos dois morre, não é? Então, não é uma boa pedida você fazer como se diz no amor, como a religião propõe. Se fizer um dos dois está ferrado, né? Um dos dois se apaga. E não é uma boa pedida você apagar o outro. Você tem que conviver exatamente com a singularidade do outro, com a falta do outro, com o desejo do outro. Por isso que é complicado, né? Mas fazer não é boa pedida. Então, a impossibilidade não é um impedimento, né? O que é impossível, em Lacan, é causa. Por isso que o real é causa. É porque é impossível que a gente precisa fazer. Precisa tentar fazer. Não é porque é impossível, ninguém não faz nada. Não é? É porque tem um buraco na estrutura que a gente funciona, que a gente vai atrás de resolver e fazer laço social e etc. Não é? Então, é impossível acabar com a violência? Mas precisamos buscar um controle disso, seja através dos ideais, seja de que forma for, não é? Trabalhando fundamentalmente com o reconhecimento do outro e da dimensão singular do outro, não é? Para não ficar fazendo isso que está se fazendo hoje, né? Que é essa coisa do caco. Você vê o caco no outro, quer matar o outro, porque o outro tem um mal que habita em mim, não é? E eu não vejo. Bom, já falei nisso, né? Para terminar, vou falar só, descrever que aí diz respeito também à questão que o Humberto colocou e à questão que você colocou. A violência como um ato. Não é? Existem pelo menos 3 categorias de ato na obra de Lacan. Um que se chama o acting out, não é? Outra que se chama a passagem ao ato e a outra que se chama o ato analítico. Não é? Obviamente que essas 3 categorias elas estão relacionadas aos seus outros. Não é? Por exemplo, o acting out, que já está em Freud, o que é? É um ato que eu faço para o olhar do outro, para o outro ver. Não é? Eu cometo algum tipo de ato para causar algum tipo de demanda ou que é dirigido transferencialmente a um outro. Não é? Eu sempre dou o exemplo do bilhetinho da Dora dizendo que ia se matar. Não é? A Dora escreveu um bilhetinho, botou lá na gaveta e esqueceu, entre aspas, né, o bilhetinho na gaveta, obviamente que era para a mãe achar. Não é? A mãe achou o bilhetinho, ficou apavorada e levou a Dora para o Freud. Não é? Quer dizer, isso é um acting out. Não precisa ser um ato, né, diretamente, mas isso é um acting out. É um ato aparentemente descuidado que você faz para o outro. Não é? Pode ser um ato violento, pode ser uma escarificação, não é? Pode ser uma autoviolência, não é? Numa impotência diante do outro, você pode, por exemplo, apelar e se automutilar. Não é? Uma cena clínica que eu escutei. O sujeito, quando chegava numa situação em que ele sentia absolutamente impotente, de que o que ele dissesse já não resolvia mais nada, não é? Porque o outro não escutava, ele pegava o cigarro e, pum, na frente do outro. Não é? O outro, obviamente, não é? Toma um susto. Quer dizer, é um tipo de ato que tenta, inclusive, de uma maneira equivocada, obviamente, de uma maneira neurótica, né? Tenta você fazer uma barreira ao outro. Ou o sujeito tenta sair da impotência. Não é?
as convulsões violentas dos homens, não é? O cara chega em casa e quebra a casa toda, bate na mulher, e etc., etc. Isso é uma confissão de impotência. Não é? Ao contrário do que se imagina, que você sair batendo em todo mundo, você é potente. Não é. Quem tem esse tipo de convulsão violenta está confessando a sua impotência em tratar isso no campo do simbólico. No texto Recordar, Repetir e Elaborar, o Freud diz isso. Quanto mais você tratar isso no campo da palavra, menos você faz no campo do ato. Não é? Veja a importância do simbólico. Né? Quanto mais palavra, menos ato. Daí a importância da análise. Por isso que a análise implica a função da fala, né? Convidar o sujeito a falar. Porque o ato é perigoso. Né? O ato pode causar algum tipo de problema ao sujeito. Né? Então, isso, o Lacan diz assim também, todo acting out, como ele é dirigido ao outro, o acting out ele não rompe, ele se mantém no tecido social simbólico. Né? Ele é dirigido ao outro, ele é para que o outro veja, é para o outro interpretar, é para afetar o outro de alguma maneira. Né? Ao contrário da passagem ao ato, que a passagem ao ato é uma violência ou ao outro ou a si próprio, que o sujeito decide romper com o outro. Não é? É uma ruptura com o acordo simbólico. Não quero mais fazer parte desse jogo. Então, ou eu mato o outro, ou me mato. Não é? Eu saio do jogo. Você não pode sair do simbólico assim. Não é? Você não consegue sair do simbólico, a não ser que você se mate. Não é? Então, o suicídio, por exemplo, como uma violência auto-infligida, é uma tentativa de... Chega num ponto em que o sujeito rompe, é como se rompesse com o tecido social, né? Rompesse com essa situação, esse acordo com o outro. Né? Só um parênteses, que eu não vou me estender disso, mas só para deixar aí uma polêmica, para depois a gente conversar um pouco, que é a discussão que o Agamben faz sobre o Estado nazista, né? De como nunca houve isso. O nazismo é uma originalidade do século XX, porque é um Estado que rompeu com o tecido social, simbólico. Né? Ele visava a destruição do outro, a própria condição. Porque veja que o inimigo, existia uma coisa que ainda existe, né? Que é o Acordo de Genebra, de que você não pode fazer atrocidades com o inimigo. Não é? Você é inimigo de guerra. É claro que o Acordo de Genebra não funciona porque as atrocidades estão aí. Mas existe na Segunda Guerra, havia. Né? E nós tivemos esse tipo de coisa. Depois do nazismo, teve a coisa lá na Bósnia, enfim, as situações, né, curiosas. Que, nesse caso, não é uma guerra, porque, veja, a guerra, obviamente, é um convite à passagem ao ato. Né? Mas, mesmo na guerra, se mantinha um certo acordo simbólico. Né? Nós estamos de acordo que estamos em guerra. Não é? E que, portanto, a lei proibida assassinar está suspensa. Não é? Mas, mesmo assim, se mantinha um certo laço, um certo acordo simbólico. Não é? E no nazismo, não. O nazismo inaugurou o rompimento absoluto dessa lógica, não é? Porque reduziu o outro a uma condição objetal radical. Né? O judeu não era humano. Né? O judeu foi exterminado como se exterminava ratos e baratas. Né? Que eu não sei se vocês sabem, as câmaras de gás primeiro foram criadas para detetização. Né? E depois eles foram usadas nos campos de concentração. Né? É só um parêntese para mostrar a diferença, né, de como um ato rompe o tecido social, né, o acordo simbólico, e outros não. Né? E existe um último, que é o ato analítico, né, que é exatamente um ato, vamos dizer assim, é o ato que interessa a psicanálise e a clínica, né? Que, obviamente, Lacan vai dedicar esse nome a um ato do analista. Né? Ele vai dizer que o analista é aquele que comete o ato analítico. Ou melhor, quem comete o ato analítico é o analista.
Mas é claro que existem atos analíticos que são feitos fora da análise, né? Que são determinados atos que você comete na vida, por exemplo, e que marcam, fazem uma escolha, fazem um corte com o outro, mas é um corte que você não rompe com o outro. É um corte onde você deixa ali a sua bandeira, né? A sua marca, que implicam isso que Lacan chama de subversão. A subversão não é uma transgressão, não é a mesma coisa. Transgressão implica um gozo perverso, que é uma transgressão à lei. A subversão não é uma transgressão à lei. É na lógica da lei, dentro do campo do outro, você vai lá e faz diferente. Não é? E aí você se apresenta como sujeito numa dimensão singular. Com a castração, com a impossibilidade, é uma coisa que Lacan diz, né, de que você, na análise, você tem que transformar a impotência em impossibilidade. Eu sei que não vou fazer tudo, mas preciso fazer isso. Vou lá e faço, e no campo do outro. É muito semelhante à ideia de sublimação em Freud, né, de você... a ideia de subversão em Lacan não é a mesma coisa, porque Lacan critica Freud, porque Freud teria idealizado a sublimação, né, a ideia de sublime, e, nesse caso, não é propriamente alguma coisa do sublime, mas alguma coisa do corte, né, que você vai lá fazer um corte no campo do outro e demarcar a sua posição e a sua condição singular. Né. Bom, eu vou parar por aqui, e acho que também já são 4 horas, e aí a gente pode conversar um pouco, vocês fazerem alguma questão a partir disso, e, bom, também já convidá-los para o próximo, que eu não sei quando é. Quando é? 12 de abril. Mas estamos abertos, podemos fazer questões, se quiserem. Ela vai fazer, Lívia, pois ela lá. Professor, eu queria que o senhor explicasse uma afirmativa que eu ouvi de um lacaniano e que eu acho que tem a ver também com o medo da violência atual. Ele afirmou que o filósofo é um paranoico por excelência, porque ele filósofo? Porque ele está sempre produzindo saber, ou seja, ele está sempre produzindo semântica para explicar algo que ele não dá conta. E eu acho que tem um pouco a ver também com o medo da gente da violência, né? Que a gente está sempre, por o mundo estar muito violento, a gente está sempre produzindo esse medo também. Eu queria entender um pouco mais essa afirmativa. Tá. Eu gostei muito é o primeiro encontro que eu venho, mas eu gostei muito e eu fiquei com uma dúvida na minha cabeça. Você falou muito de violência como tá baixo. Ouvi muito de violência como ato, como que constitui o ser, como é do humano, mas eu não ainda consegui formular na minha cabeça o que seria de fato um ato de violência para a psicanálise, porque eu estava aqui pensando a perversão, ela desvia e às vezes ela se usa e ela goza de um ato que produz dor. Eu imagino que se ela goza, se ela quer, se ela gosta, se ela trabalha para isso, então não seria uma violência. Acho que não seria dessa ordem do traumático. Ou seria? Por isso que eu fiquei com essa dúvida de o que seria, de fato, um ato violento para a psicanálise. Eu acredito que a minha pergunta esteja relacionada com aquilo que ela acabou de falar, que você citou na sua palestra, que em relação ao... Como é que se diz? Ao Cacon do Lacan, e que a pessoa ela ataca no outro aquilo que ela não quer reconhecer em si. Aí surge uma pergunta para mim, mas e se a pessoa ela continua atacando o outro, mas ela continua se submetendo em situações assim, de perigo, que causam dor e sofrimento para ela? Ah, sim. Bom, vou começar pela questão dela. A nossa relação com o saber ela é paranoica. Não é? Paranoica não no sentido da psicose, mas é porque a gente sempre acha, como o saber não é completo, pede para desligar isso aqui, por favor, que eu estou para desligar o ar ou diminuir, que tá muito frio, estou piorando aqui. Né?
Em que sentido? No sentido de que, como o saber não é completo, né, e sempre falta um significante a mim, eu sempre acho que esse significante é o outro que tem. O saber, em Lacan, é sempre o saber do outro. Eu sempre acho, como essa história de conhece-te a ti mesmo, não rola, não é? A psicanálise não acredita nisso, porque você não tem o significante não significa a si mesmo. Então, fica sempre faltando um significante para dizer quem eu sou. Não é? Como falta em mim, exatamente porque o saber é limitado, não é? Tem um buraco, eu suponho que o outro tem esse significante. É por isso que eu estou paranoicamente sempre procurando no outro e pedindo ao outro esse significante que me diga quem eu sou. Não é? O que é um ledo engano, não é? Porque você não vai encontrar nunca. Nem em você, nem no outro. Você vai ter que suportar o fato de que esse significante não existe. Exatamente porque é impossível encontrar um significante, que eu acabei de dizer, que você precisa produzir quantos forem necessários para dizer alguma coisa sobre você. Né? Daí a importância da nossa relação com o saber. Né? Daí a importância de você produzir um saber, inclusive na análise. Né? O saber não é conhecimento, em psicanálise é outra coisa. Não é teoria, não é? Porque teoria não resolve problema de ninguém. A análise não é pedagogia, não é? Mas você precisa produzir um saber com os seus próprios significantes. Não é? Um saber sobre o que está se passando com você, contanto que você seja advertida de que você não vai poder saber tudo. Você vai ter que suportar, inclusive criar um saber sobre como suportar essa impossibilidade de saber tudo. Não é? Que é exatamente algo da ordem que o Lacan chamava de não saber. Não é? É preciso tolerar, porque senão você fica paranoico. Não é? Eu dou sempre o exemplo em sala de aula do menininho que pergunta por quê, por quê, por quê, por quê. Ele está paranoico, não é? Porque ele quer, não que ele seja, mas toda criança que pergunta por quê, por quê, por quê, por quê, ele está paranoico porque ele está querendo encontrar o último significante, ou o primeiro, qualquer, tanto faz, que responda a essa questão. Como não existe, ele fica paranoico, né? Se angustia, aí até que algum adulto chega e diz, menino, para com isso. Né? Faz um corte e pronto. Te vira, suporta aí. Né? Porque os adultos caem na besteira de querer responder. Né? Vai respondendo, a cada vez que responde, o menino faz outra pergunta. Aí enche o saco, o adulto corta, né? Apresenta a castração e acabou essa brincadeira. Mas isso faz com que a nossa relação com o saber seja uma relação paranoica. A gente está sempre correndo atrás, procurando encontrar esse significante que não existe. Não é? A questão da violência. Né? A violência é sempre um ato que você tenta destruir a dimensão simbólica do outro. Não é? É uma forma de você... por exemplo, reduzir o outro à dimensão objetal. Na verdade, você só comete um ato de violência se você fizer isso. Não é? Enquanto o outro mantiver uma dimensão simbólica para você, vai ser difícil você violentá-lo. Não é? Porque antes de você atacar alguém, você olha e diz, seu merda. Não é? Quando você diz seu merda, você reduz o outro a um excremento. Não é? Para os nazistas exterminarem tantos judeus, eles primeiro disseram que os judeus eram ratos. Não é? Ele não consegue, você não consegue exterminar o outro, ou aniquilar, ou atacar o outro, se você mantiver um laço simbólico com o outro. Então, a violência implica nisso. Não é? Às vezes ela consegue. Às vezes você consegue, quando você mata o outro, quando você passa ao ato, você mata, não é? Você reduz o outro à condição objetal. Não é? A violência auto-infligida é algo parecido, mas é como se o sujeito, numa certa impossibilidade, numa certa fragilidade, exatamente da sua relação simbólica com o outro, ela tenta fazer isso através do ato. Não é? Então, se corta. Aquela marca, que é o ato analítico, eu acabei de falar, né? O ato analítico é um ato que você vai lá fazer a sua marca no outro.
A menina, eu digo menina porque 90%, 95%, curiosamente, são de meninas, não é? A menina que se autoescarifica, ela não está conseguindo fazer essa marca no campo do outro simbólico. É por isso que ela precisa escarificar o braço. Porque o braço, a perna, a vagina, o que for, tem, né, várias partes. É por uma impossibilidade de fazer isso, não é? E sua pergunta tinha uma outra pergunta na sua pergunta, né? Porque é exatamente isso. O fato de eu querer aniquilar o mal que habita a sociedade, a cultura, e habita em mim mesmo, aniquilando o outro, não resolve. Não é? Porque o mal que habita em mim, qual é? É que eu gozo com o mal. Entende? O além do princípio do prazer mostra isso. Eu gozo com o sofrimento, eu gozo com o mal, eu gozo com a repetição, repetindo situações violentas ou agressivas ou, sei lá, sofridas para mim. Isso é que é paradoxal, é o mais paradoxal do conceito de gozo. Não é? Mas é exatamente isso que o Freud vai dizer quando articula a repetição com a pulsão de morte. Não é? Então, isso eu sei que eu tenho um mal, mas é mais fácil eu dizer que o mal é você que está fazendo mal para mim, e não eu mesmo estou fazendo a mim. Não é? Entende? É muito mais fácil. Que é como acontece no laço social. Na clínica, não. Né? Na análise, o sujeito pode até dizer isso, mas não cola. Não cola porque o analista vai perguntar, tá, e você faz o quê? Estou assim, né? Simplificando a intervenção do analista, mas é algo dessa ordem. Entende? Tá bom, né? Por hoje, agradecer a vocês a presença.